Olá, boa noite! Boa noite, cidadãos e cidadãs das artes. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram. Boa noite, bom dia. O dia seguinte, inclusive, vai ser um dos temas tratados hoje. Boa noite a todos e a todas. Bom, enfim, eu aproveito aqui enquanto vocês se conectam, enquanto vocês entram, para dar um recado aqui muito importante, um recado muito interessante. Nesse período de pandemia, nesse período de isolamento social, que vocês não estão podendo, ninguém está podendo, enfim, vir à Cidade das Artes. A Cidade das Artes está fechada para visitação. Nós estamos levando cultura, entretenimento e informação para todos vocês aqui pelas redes sociais. E não é somente aqui nas lives e no nosso Instagram. A gente está fazendo lives semanalmente no nosso Facebook, em breve no nosso YouTube também, então já deixo aqui um convite para que todos se inscrevam no nosso canal do YouTube. Em breve a gente vai conseguir alcançar 1000 inscritos, vai conseguir fazer lives periódicas também pelo próprio YouTube. Então a dica que eu dou é que vocês confiram todas as nossas redes, o YouTube, o Instagram, o Twitter, aqui no Instagram mesmo, o feed, o IGTV, os nossos stories, enfim. Bom, as temáticas são super variadas e hoje o tema é interessantíssimo. É com um cidadão das artes aqui especial já, né? Ele que é cofundador da exposição O Dia Seguinte, uma exposição que a gente teve a honra, a alegria de receber em outubro do ano passado. Logo mais a gente está fazendo um aninho assim já de O Dia Seguinte. Uma exposição super interessante que debate questões de sustentabilidade, de mudanças climáticas, sobre o meio ambiente, sobre o nosso papel dentro desse contexto. E é sobre isso que a gente vai conversar. Nosso convidado é jornalista, publicitário e trabalha com essa temática já há mais de 15 anos. É o Felipe Lobo. E eu vou deixar aqui já de papo, aqui já estou falando demais. Eu vou chamar aqui o nosso convidado para a gente bater esse papo bom. Aqui. Olá, boa noite. E aí, Gui, tudo bom? Dá para me ouvir Tudo bem bom? aí? Dá para te ouvir, te ver bem? Você também está me ouvindo, me vendo bem? Tô ouvindo e vendo bem, tá ótimo. Maravilha, maravilha, que bom. Que saudade, né, que dá, né? Quanto tempo já que a gente não se vê. Que Bastante alegria, tempo, uma né, alegria. que a Pois gente fez a é. exposição em outubro, né? Outubro, novembro, e depois, Aham, enfim, teve final de ano e tudo, e aí já fevereiro, março começou essa história de pandemia e a gente não conseguiu mais encontrar, né? Nem nós, nem certamente. mais ninguém, né? Todo mundo nas suas Aham, casas. Enfim, é uma pena, mas vai realmente. passar. Vai passar, é uma alegria poder receber você aqui hoje, para a gente, inclusive, falar de temas tão importantes, tão relevantes. Obrigado por aceitar o nosso convite, Felipe. Imagina, Gui, é um super prazer, eu que agradeço muito. Você sabe que eu sou super fã da Cidade das Artes, de vocês, de todo mundo, de toda a equipe lá da cidade. E, enfim, para mim é um prazer falar sobre o dia seguinte, falar sobre o meio ambiente, falar um pouco de cultura aqui com vocês hoje. Maravilha, maravilha, exatamente. Inclusive, assim, seria interessante já para a gente começar esse papo, fazer algo mais introdutório e para a gente entender quando foi que essa temática apareceu na tua carreira, falar sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente, mudanças climáticas. Como que surgiu isso, assim? Exemplifica um pouco aqui pra gente. Legal, claro, eu sou jornalista e publicitário de formação, mas a minha primeira Uhum, formação foi publicidade. Eu trabalhei já há bastante tempo com cinema também, então sempre me embreei aí por todas as áreas de comunicação, né? Jornalismo, publicidade, cinema, enfim. Adoro uhum, comunicação em todas as suas formas. Na faculdade eu fiz PUC, fiz publicidade na PUC, e durante a faculdade de publicidade na PUC eu comecei a me interessar um pouco mais sobre assuntos não relacionados à publicidade diretamente. uhum, Então, eu estava pesquisando algumas eletivas, fiz uma eletiva de História da Arte, sobre design, etc. E uma delas que me interessou muito foi a matéria de jornalismo ambiental do André Trigueiro. uhum, E essa matéria estava na época, o André é professor até hoje da PUC, mas eu lembro que na época era a terceira turma dele de jornalismo ambiental. Estava recém começando a aula. E eu fiquei super interessado na época, não imaginava me formar em jornalismo ou ser jornalista. uhum. Gostava da publicidade, ainda gosto, claro, mas me interessei muito por estudar sobre sustentabilidade, jornalismo ambiental, etc. E fiz a aula do André Trigueiro quando eu tinha 20 anos, na época foi 2005.
E foi aí que meu olhar virou, assim, foi como uma chave, um clique. Eu gostei Uhum. muito da aula, o André, enfim, todos vocês devem conhecer, é um super jornalista e ele é super cativante na aula, ele sabe Sim, muito, ele é super conquista mesmo os alunos, assim, a gente fica super interessado e encantado, e era um tema que eu não fazia a menor ideia. E mais do que isso, em 2005, imagina, a gente está agora em 2020, há 15 anos, era um tema sobre o qual se falava muito pouco ainda. Hoje a gente ainda não fala tanto quanto deveria, mas na época era ainda menos. Então eu lembro que eu não sim, tinha conhecimento nenhum sobre mudanças climáticas, sobre efeito estufa, sobre sustentabilidade, nada, mas eu me interessei por estudar sobre esse assunto. Então eu entrei e aí já saí da PUC quando eu estudei, comecei a estudar mais sobre o tema, terminei o curso do André e já saí da PUC para trabalhar no jornal O Eco, que era um site, ainda é um site incrível sobre sustentabilidade. Então, eu me formei em publicidade e já comecei a trabalhar como jornalista. E aí, depois eu me formei como jornalista também, e aí trabalhei no Eco vários anos e comecei, desde então, a trabalhar com sustentabilidade e comunicação em áreas diferentes. Trabalhei como jornalista, depois fui trabalhar no WWF, a ONG WWF Brasília, depois assumi a uhum, gerência de comunicação de uma ONG aqui no Rio de Janeiro, depois fui para uma empresa, trabalhar uma empresa de sustentabilidade, trabalhar na área de sustentabilidade de uma empresa, dessa vez não mais do terceiro setor, até que em uhum, 2013 eu abri, junto com a Tisa, que é minha mãe sócia, a gente uhum, abriu a Nabucco do Lobo. Minha mãe ela é produtora de cinema, roteirista, produtora de teatro, enfim. Então a gente juntou os dois e a gente resolveu. Ela já tinha essa empresa, mas estava parada. A gente abriu então a Na Boca do Lobo, que é a empresa da qual sou sócio hoje. E uhum, na Boca do Lobo a gente trabalha com comunicação de uma forma geral. Eu falei no começo que eu sou apaixonado por jornalismo, publicidade, cinema, enfim, tudo que se relaciona à uhum. comunicação. E na Boca do Lobo me proporciona isso, fazer um pouco de tudo. E foi a Na Boca do Lobo que foi a criadora do projeto Dia Seguinte. Então, eu sou cofundador com a Tisa do projeto Dia Seguinte, que é essa exposição sobre a qual a gente vai falar um pouco hoje. E na Boca do Lobo a Sim. gente atua em comunicação focada em sustentabilidade com organizações de terceiro setor e com empresas, atendendo a clientes e criando projetos proprietários também. Demais, que história, hein? Uma história, assim, que conecta de diversas formas comunicação e meio ambiente, uma comunicação ambiental, algo assim. A tua carreira está repleta disso, Super, de diversas possibilidades, né? Que é um super. assunto urgente e necessário, assim, necessário e urgente, né? É muito Você necessário já e muito urgente. você Diga, chegou diga, a desculpa. comentar, por exemplo, imagina que no período quando você começou, quando você escolheu como eletiva uma matéria que tinha a ver com o meio ambiente, esse assunto não estava tão em voga, né? Quais são as suas percepções a respeito dessa transformação, né, de abordagem daquela época para agora? Se tem algum ponto positivo, quem sabe eu possa até ter um ponto negativo, né? Eu sei de uma mudança de nomenclatura que eu lembro, de repente você pode até citar aqui para situar a gente, que eu acredito que não seja só uma dúvida minha, sobre o termo aquecimento global versus mudanças climáticas. Claro. Pois é, Uhum. eu vou responder primeiro essa pergunta e depois eu falo da mudança. Né? Aquecimento global, os Legal. dois termos são corretos, as pessoas utilizam, mas a gente costuma usar mais Uhum. mudanças climáticas. Uhum. Pelo seguinte motivo, as pessoas às vezes tendem a confundir a relação de tempo e clima. Então, quando a gente tem, por Uhum. exemplo, um período de muito calor ou um período de muito frio, ou quando há, por exemplo, uma nevasca, enfim, algumas pessoas que tendem a ser negacionistas do clima, enfim, usam isso para mostrar, olha, como é que o planeta está esquentando, que história é essa de aquecimento global, se está com Uhum. frio no Rio de Janeiro, se está tendo uma nevasca incrível na Europa, nos Estados Unidos e assim por diante. Mas essa é a diferença clara entre clima e tempo. Isso é o tempo. O tempo é a ciência que estuda como está o momento agora, qual é o tempo, como o clima está nesse momento, qual é a sensação que a gente tem térmica em relação à temperatura daquele momento específico. O clima, ele fala sobre um período de muitos e muitos anos, é o período histórico de clima. Então, quando a gente fala de clima, a gente fala que o planeta está esquentando como um todo, a temperatura média do planeta está esquentando, então o clima está mudando, mas o tempo pode ter variações, obviamente, a meteorologia pode ter variações em momentos diferentes do seu curso e em locais diferentes. Mas o clima, o fato é que vem esquentando. Então, quando a gente fala mudanças climáticas, é melhor, porque aquecimento global Uhum. parece muito que é o planeta que está esquentando sempre Uhum. em todos os lugares. E não é isso. As mudanças climáticas elas causam
eventos climáticos extremos, que podem ser fortes ondas de calor, por exemplo, ou nevascas muito mais intensas também. Mas o fato é Perfeito. que as mudanças climáticas em si estão esquentando o planeta. A gente já esquentou, desde a Revolução Industrial até agora, 1,1 grau centígrado. Isso é muito. Quando a Sim. gente pensa em 1, parece muito pouco, mas se você coloca 1 grau, 1,1 grau a mais na sua temperatura corporal, por exemplo, você está com febre. Então, Tem razão. é basicamente o que acontece com o planeta, né? O planeta está no estado Uhum. febril. Quando você tem 1,1 a mais, você está ali com 37,5, 37,6, alguma coisa. Você está com uma febre baixa, mas já é uma febre. É uma ótima E a gente, analogia essa. pois é, e a gente está lutando para não aumentar tanto mais assim, né? Depois eu vou falar um pouco sobre quais são as previsões dos cientistas, enfim. Mas essa primeira parte que é importante é saber diferenciar clima e tempo. É uma diferença muito Uhum. importante porque as pessoas fazem essa confusão. Então, mudanças climáticas é bom porque a gente vê que o clima, ou seja, essa concepção histórica de tempo está mudando. Uhum. O tempo, propriamente, a meteorologia do dia, isso tem variações. Esse é um ponto. O segundo é que de 2005 para cá, muita coisa mudou de fato, principalmente na cobertura Uhum. jornalística, em como as pessoas e os governos e as políticas públicas veem as mudanças climáticas. Né? Houve uma evolução enorme. A evolução mais importante foi o Acordo de Paris, em 2015. Mas a gente ainda está longe do que a gente precisa, tanto do ponto de vista de cobertura de imprensa, quanto do ponto de vista de tratamento do assunto entre as pessoas normais, como nós, e do tratamento de assunto Uhum. pelas empresas, com políticas públicas de base e uma série de coisas. Assim, né? Tudo isso é muito importante, a gente percebe, sem dúvida, uma evolução, mas ainda está muito longe. E, obviamente, há os negacionistas também que sempre falam, mas assim, há um consenso científico muito importante. Eu acho que essa é a base fundamental. Né? Em 2015, para quem não sabe, os 195 países que fazem parte das Nações Unidas se reuniram em Paris. Eles se reúnem anualmente desde 1995 para falar sobre, na cúpula do clima, para falar sobre, que chama COP, né? São as COPs 1, 2, 3, 4, 5, 6, a cada ano tem uma. E essas reuniões, elas são base para discutir acordos climáticos globais. Então, a gente teve em Uhum. 2005, que foi esse ano que eu estudei o André Trigueiro, a gente estava muito incipiente porque a gente o mundo tinha acabado de ratificar o Acordo de Paris, que foi o primeiro acordo global de clima que foi assinado em Uhum. 1997, foi ratificado em Vou 2005. ratificar. Perfeito. Isso. Mas o acordo ele não foi cumprido, ele era um acordo ainda muito incipiente, só quem tinha obrigações eram os países desenvolvidos, não os países em desenvolvimento, porque os países desenvolvidos têm uma contribuição histórica muito maior para as mudanças climáticas do que os países em desenvolvimento, porque, obviamente, como eles são desenvolvidos, eles se desenvolveram mais cedo, então a Uhum. revolução industrial deles, a industrialização aconteceu muito antes dos países em desenvolvimento, mas isso não significa que os países em desenvolvimento não sejam importantes, pelo contrário. A China, por exemplo, é considerado um país em desenvolvimento e é o maior emissor hoje, com mais do que o dobro de emissões do que o segundo colocado, que são os Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, em 2016, que é o último ano computado de emissões de gases de efeito estufa, ficou em sexto Uhum. lugar. A Índia também está nesse meio. Então, assim, os países precisam, os em desenvolvimento, também precisam se organizar para reduzir suas emissões. Em 2015, os países então se reuniram e fecharam um acordo, finalmente, um acordo global vinculante para países em desenvolvimento e desenvolvidos de redução de emissões. O que esse acordo fala? Um passo atrás, Gui, Uhum. falar um pouco sobre efeito estufa. Eu lembro do André Trigueiro, a primeira coisa que ele perguntou na aula foi: quem sabe o que é efeito estufa? Uhum. E aí eu Uhum. lembro que eu não sabia nada, e era um conceito ainda não era um conceito tão amplo quanto é hoje, e Uhum. eu escrevi: efeito estufa é o que causa todos os problemas da nossa vida, é o que impede a gente, é o que está causando as mudanças climáticas, etc. E na verdade é o Uhum. contrário. O efeito estufa ele nada mais é do que uma concentração de gases, que são os gases de Ok. efeito estufa, como o vapor d'água, por Ele, exemplo, o dióxido de ele também permite carbono. a vida, né? Ele também permite Exatamente, que a dióxido vida de aconteça, nitrogênio, né? enfim. Exatamente. O efeito estufa ele é uma camada que é como se fosse uma manta que fica ao redor do planeta Terra. E essa manta, ela é o que possibilita a nossa vida. Felipe, Então, tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Bom, bom, deu uma travada aqui, a última frase, os últimos 10 segundos mais ou menos a gente não conseguiu ouvir. Se você puder repetir a ideia.
A gente está sem áudio. Não. Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou te chamar de novo, pode ser? Beleza, tá sem som, não tô te ouvindo, eu vou te chamar de novo. Tá bom? Vai dar certo. Só um minutinho, cadê? Aqui. Oi. Olá. Ah, tô sem áudio de novo. Voltei. Oi, voltou o áudio. Voltou um pouco instável, tá mais ou menos assim. Tá me ouvindo, Gui? Tá, um Deixa pouco eu estranha a tentar conexão. trocar aqui rapidinho. A conexão? Tá, eu vou te chamar uma segunda vez. Pois Vai trocar a conexão? Vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouquinho, só um pouquinho aqui, uns segundinhos, quem sabe aqui uns 20 segundinhos. O Felipe deve estar trocando de conexão ali do 4G para o Wi-Fi ou algo assim. Tá bom? A gente já continua esse papo, porque a gente tem muita coisa boa para conversar ainda. Sim, a gente mal começou. Vamos lá, cadê o Felipe Lobo? Aí ele... Aqui. Gui, Oi, tô te ouvindo. tá me ouvindo? Tô te ouvindo, trocou de conexão, alguma coisa assim? Troquei de conexão, pois é. Desculpa, gente. Imagina, acontece, live é assim mesmo. Tá tudo É, bem, a gente continua o papo de onde a gente parou. A gente tá. tá ótimo. Uhum, tá bem. A gente estava falando um pouco sobre essas abordagens assim do aquecimento global. O aquecimento global, você explicou um pouquinho, né, essa diferença entre aquecimento global e estava exemplificando sobre o efeito estufa, na verdade, né? Isso, exatamente. Tá me ouvindo só para saber se tá funcionando legal. Perfeitamente. Uhum. Tá ótimo. Pois é, o que eu tava falando é que é isso que você falou. O efeito estufa ele é uma manta que fica em volta do planeta Terra, na atmosfera, que garante a nossa vida, que garante que a temperatura média do planeta fique em torno Travou de novamente. 14 a 15 graus. Bom, se você tiver uma opção, eu vou te tirar e a gente conversa aqui rapidinho. A gente tem como solucionar. Calma aí, vamos lá. Tá aqui? De repente, se você for mais próximo ao roteador da internet, algo assim. Se o Felipe, se você estiver me ouvindo, nos ouvindo aqui, a gente está doido para ouvir o teu conhecimento, as tuas histórias. E se de repente, se você for mais próximo ao roteador, pode ser uma ideia interessante. Ficar do ladinho do roteador, tá bem? Vamos esperar só mais um pouco. Nossa entrevista está no início ainda. Vamos torcer para que dê certo. Vamos lá. Tá um pouquinho mais próximo do roteador, será? Tô do lado agora. Perfeito. Me parece que surtiu efeito, hein? O som tá claro, assim, cristalino. Surtiu A sim. luz que não tá muito legal, né? Mas. Não, mas tá ótimo. A gente consegue te ver, consegue te ouvir. Tá ótimo. Então, beleza. Bom, primeiro, desculpa, gente, essas conexões falhas aí. Tava indo bem, mas eu tava usando 4G, na verdade. E agora eu tô usando Wi-Fi e vim para do lado do roteador. Uhum. Então, vamos lá. O que eu tava contando que é o seguinte: o efeito estufa ele nada mais é do que uma manta que cobre o planeta Terra e que permite a vida como a gente conhece. Com essa mantinha, como a gente chama, é só uma analogia, a gente consegue ter uma temperatura média no planeta em torno de 14, 15 graus. E é essa temperatura que garante que a gente exista, basicamente. Por quê? O que o efeito estufa faz? Os raios solares entram na Terra, eles bateriam na superfície da Terra e sairiam, caso não houvesse o efeito estufa. Mas o efeito estufa, o que ele faz? Ele retém uma parte desse calor, uma parte dessa energia que vem do Sol. Então, a energia ela bate, ela dissipa um pouco, mas uma parte dela fica. E é essa parte que permite a vida. E o que acontece? O efeito estufa, então, ele é
basicamente um efeito natural, né? Assim, ele permite a nossa existência, mas que o fato é que a partir da Revolução Industrial, a gente começou a emitir muitos desses gases de efeito estufa. Então, as mudanças climáticas, elas são mudanças climáticas humanas, porque nós, Uhum. a partir da Revolução Industrial, começamos a emitir quantidades enormes de carbono, de metano, dióxido nitroso e alguns outros gases. São 7 os grupos Uhum. de gases principais do efeito estufa. Os 3 principais emitidos pelos humanos são carbono, óxido nitroso e metano. Uhum. E uma analogia que eu gosto de fazer imagina um copo de água e esse copo de água cheio, mas ele não está Tá. transbordando, ele está cheio. Esse é o Uhum. efeito estufa. Ele naturalmente fica cheio, mas fica equilibrado. Quando a gente Uhum. entrou na jogada, quando a gente entrou nessa equação, lá no final do século XVII, XVIII, na Revolução Industrial, e com o nosso modo de consumo, o que a gente faz? Uhum. A gente pega uma garrafa de água e começa a colocar mais nesse copo de água. O que vai acontecer? Ele transborda. Então a gente desequilibra esse sistema que era natural. Quando a gente Uhum. desequilibra, acontece o que a gente fez. Acontece o que eu falei, a gente já aumentou em 1,1 grau a temperatura média do planeta desde a Revolução Industrial. Então, o que os países conversaram em 2015? Que a gente precisa ter um ponto de partida e um ponto de chegada. O ponto de partida é agora. A gente precisa começar a reduzir nossas emissões agora. Mas até quando? Uhum. Em quê? Então, ele basicamente mostra que a gente precisa, até o final do século, chegar a uma temperatura média, um aumento máximo de temperatura média no planeta de 2 graus, com esforços para manter em 1,5. E aí você pode imaginar que a gente já aumentou 1,1, então a gente tem pouca margem de manobra aí, né? Uhum. E aí foi Certamente. isso que o Acordo de Paris fez, e ele fez uma coisa que é super importante, porque, embora esse acordo seja fundamental, ele, ao mesmo tempo, não resolve o nosso problema, porque como o Acordo de Paris funciona? Os países, o Brasil, por exemplo, cada um dos países fez a sua contribuição nacionalmente determinada, que chama NDC. Isso é basicamente, eles basicamente dizem quais são as metas e ambições que eles têm para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Cada país Uhum. tem a sua. Não tinha uma regra específica para cada país faz a sua o que acha que dá conta. Se a gente juntasse todas essas NDCs e a gente cumprisse todas, o que já é muito difícil, se a gente cumprisse Uhum. todas essas contribuições dos países, todas as metas dos países, a gente ainda aumentaria em mais de 3,6 graus a temperatura até o final do século. Então, o que o Acordo de Paris Preocupante. fez? Preocupante. E aí, o que aconteceu? Esse foi o acordo possível em 2015. Né? Essas coisas vão mudando, as negociações são muito difíceis, enfim. Então, como a Maru falou aqui, o importante é começar. Então, isso foi um ponto de partida muito importante. Eles definiram o seguinte: basicamente, claro que eles estão falando assim, mas era basicamente como se fosse: a gente sabe que o que a gente fez aqui é Uhum. importante, mas não vai resolver nossos problemas. Então, o que a gente vai fazer? A cada 5 anos, os países precisam reverter precisam revisar as suas contribuições, as suas metas e torná-las mais ambiciosas. Então, como eu falei, em 2015 foi o Acordo de Paris, agora em 2020 a gente está no ano que os países vão revisar as suas metas e deixá-las mais ambiciosas. Vamos ver o que vem por aí, mas é o que a gente espera. Vamos. E assim, por exemplo, você aqui exemplificou, aprofundou várias questões sobre, você comentou sobre a Revolução Industrial, ou seja, imediatamente a gente pensa em indústrias, grandes empresas, comentou sobre a ONU, ou seja, grandes instituições, grandes esferas se unindo para tentar vencer essa esteira que está andando para trás, tentar, né, barrar esse fenômeno que é um fato. Agora Sim. sim, é correto que a gente pense que a responsabilidade dessas mudanças climáticas, ou quem sabe de parar com elas, ou transformar, que a gente tenha alguma esperança, esteja somente nas mãos de grandes corporações ou grandes governos? O que nós, no micro, a gente pode transformar e até que ponto o micro também é impactante ou não? Claro. Só um segundinho, Gui. Uhum. Meu mouse. Desculpa, pedi aqui um mouse aqui para ter algumas Tá informações tudo que eu. certo, É, tá tudo em porque algumas paz. Uhum. informações eu deixei aqui no computador para poder falar alguns dados certinhos, enfim. Tá bom, ótimo. Gui, é o seguinte, a gente tem muito o que fazer enquanto cidadãos, assim, muito.
Mas Uhum. eu estava vendo uma palestra uma vez do Paulo Artacho, que é um super cientista, e ele falou o seguinte: infelizmente, eu parar de andar de carro e começar a andar de bicicleta é muito bom. Eu, por exemplo, não ando de carro, não tenho carro e sequer dirijo, assim, porque eu acho que, primeiro, a gente vive numa cidade que tem, enfim, por piores que sejam, mas a gente tem transporte público, a gente consegue se locomover, etc. E porque carro é, de fato, muito prejudicial. O Brasil, por exemplo, as maiores emissões, depois do desmatamento, claro, as maiores emissões nas cidades vêm dos carros, vem do transporte, né, de uma maneira geral. O ônibus também, porque é diesel, enfim, uma série de questões. É, mas ele falou assim: se eu, por exemplo, parar de andar de carro agora, andar de bicicleta, é uma atitude muito legal, sem dúvida nenhuma. Mas a gente, para reverter a situação, a gente chegou a um nível tão grave que a gente precisa de políticas públicas de base. A gente precisa mudar políticas públicas, a gente precisa das empresas, obviamente, envolvidas, e a gente precisa fazer mudanças estruturais muito fortes. Uhum. É super importante. O papel da população é fundamental. Primeiro, para mudar hábitos de consumo, isso é muito Uhum. importante, isso de fato faz a diferença. Quando a gente muda hábitos de consumo, a gente também começa numa escala de baixo para cima a mudar outros componentes, como grandes corporações, políticas, etc. A gente fazer a diferença conversando com o nosso bairro, com a nossa comunidade, com amigos, enfim, isso faz uma diferença, sim, do ponto de vista micro, sem dúvida nenhuma, faz diferença. E as mudanças globais, Uhum. elas começam com mudanças locais, isso não há a É menor dúvida. relevante. Então, a É gente entende que é relevante, relevante. Uhum. sem dúvida. E uma coisa que eu acho super, super relevante também é o esforço da população em mostrar que ela está disposta a encontrar uma nova maneira de seguir em sociedade. Então, Perfeito. ela está disposta a encarar o desafio de uma economia de baixo carbono, de uma transição de rumo de sociedade. E essa transição não significa uma coisa ruim, pelo contrário, assim, a gente tem, Uhum. na verdade, muitas opções e boas opções pela frente. O custo, existem vários estudos, e o maior estudo que já foi feito, talvez não seja mais o maior, mas um estudo importantíssimo, foi feito na década de 2000, que foi o relatório Stern, do economista britânico Nicholas Stern. Ele mostrou que a gente perpetuar o nosso modo de vida hoje, até o final do século, a gente tende a gastar de 5 a 20% do PIB por ano, do PIB global, por conta dos efeitos devastadores das mudanças climáticas. Ao passo que, Uhum. se a gente fizer uma é, se a gente fizer um desvio de rota para uma economia de baixo carbono, ou seja, para uma economia Uhum. verde, a gente gasta em torno de 1 a 2% do PIB global. Então, Muita economicamente, é diferença. muito melhor também. Recentemente, em 2018, uma organização que é uma organização internacional super importante, que estuda maneiras de se desenvolver economicamente e combatendo as mudanças climáticas, é a The New Climate Economy, é uma instituição internacional super importante. Eles fizeram o seguinte estudo, chegaram à seguinte conclusão: se a gente tiver ações climáticas ambiciosas, é possível que até 2030 isso gere 26 trilhões de dólares a mais do que geraria em negócios, se a gente continuasse do jeito que a gente está, com os modelos econômicos e de desenvolvimento atuais, além de gerar Uhum. mais de 650 milhões de empregos, mil empregos. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse dado, Lógico, lógico, com certeza. só para Não, não falar um dado importantíssimos esses errado. dados, assim, são muito importantes para a gente ganhar, entender a dimensão, né? Os números ajudam a gente a ter Isso. essa noção de Então, basicamente, eu estou aqui com a proporção. minha. Pois é, tô aqui com a minha colinha. Essa Uhum. The New Climate Economy, ela fala que a gente, com ações climáticas ambiciosas, a gente geraria 26 trilhões de dólares a mais em negócios, do que a gente geraria se a gente continuasse com o nosso modelo atual. Geraria Uhum. 65 milhões de novas vagas de trabalho e ainda por Uhum. cima evitaria 700 mil mortes foram 700 mil mortes prematuras em função da poluição do ar. Então, basicamente, assim, o número de uma instituição super reconhecida, com cientistas e políticos e economistas super reconhecidos, diz pra gente que
um novo modelo de desenvolvimento não só é bom para a natureza, não só é bom para a nossa saúde, como é bom para o nosso bolso também. A gente consegue Uhum. gerar 26 trilhões de dólares a mais, salvar 700 mil vidas que seriam perdidas prematuramente por conta da poluição do ar. Para quem não sabe, a gente perde hoje 7 milhões de pessoas por ano em função de doenças relacionadas à poluição do ar. E a gente teria 65 milhões de novos postos de trabalho. Então, é possível, é viável que a gente tenha um desenvolvimento econômico aliado a uma política de baixo carbono e a uma sociedade mais justa e inclusiva. Perfeito. Não, o que você está me colocando aqui, o que eu estou entendendo, é que, na verdade, é impossível que a gente alcance um resultado satisfatório se a gente não tiver com todas as esferas, com todas as variáveis envolvidas, trabalhando juntas. Né? Desde, por exemplo, as políticas políticas, né? Políticas econômicas, ou não exatamente políticas não econômicas, legislativas e outros tipos de intervenções, digamos assim, de cima para baixo, e a população, né? Você acredita, por exemplo, que a conscientização da população, por exemplo, em reciclar ou buscar produtos com menos embalagens, é, você percebe que faz alguma pressão para que as empresas, por exemplo, existe uma demanda por produtos eco, digamos assim, e que Eu elas acho que existe. se transformem por causa do consumidor, entende? O consumidor se transforme e pressione as empresas. Claro, eu acho que esse é o principal caminho, sabia, Gui? Assim, quando Uhum. os consumidores e a população, de uma forma geral, muda sua percepção e se conscientiza de que é preciso transformar esses caminhos e transformar a sociedade, eu acho que as empresas tendem a mudar, as políticas públicas tendem a mudar, porque, no fim das contas, são as pessoas que votam, são as pessoas que elegem, são as pessoas que compram, são as pessoas que consomem. Então, sem dúvida nenhuma, elas moldam o futuro, eu não tenho dúvida disso. Ao mesmo tempo, eu acho que, por exemplo, você falou de plástico, assim, eu acho que essa demanda é cada vez melhor, é cada vez maior, na verdade. Hoje, por exemplo, é o Dia Mundial dos Oceanos. Uhum. E a gente produz no mundo atualmente, segundo a ONU, cerca de 300 milhões de toneladas de plástico. Dessas 300 milhões de toneladas de plástico, 13 milhões vão para os oceanos todos os anos. Vai chegar no momento, em 2050, se eu não me engano, tem um estudo bem legal da Ellen MacArthur Foundation, que mostra que até 2050 a gente vai ter mais do que peixe em peso. Não em número, mas ou seja, o Uhum. oceano vai estar mais carregado de plásticos do que de peixes. É, então, assim, a gente precisa mudar. A gente não tem Uhum. muito para onde ir, na verdade, né? A gente tem uma necessidade urgente e mais do que isso, a gente tem um compromisso com as próximas gerações também, né? Se a gente for Perfeito. ver, tem um livro muito legal que chama como é o nome? Terra Inabitável, uma história do futuro, do jornalista David Wallace Wells, um americano que escreve, lançou esse livro ano passado. É muito legal. Uhum. É, esse livro ele diz o seguinte: mais da metade dos gases de efeito estufa emitidos pelos seres humanos e que estão na atmosfera hoje foram emitidos nas últimas 3 décadas. Então a gente tem uma. Eu, por exemplo, tenho 35 anos. Então, no meu período de Uhum. vida, a gente emitiu mais ou quase do que nas últimas centenas, assim, nos Uhum. últimos séculos, né? Então, isso é legal porque ele tem uma. Eu posso ler aqui uma passagem do livro? Com É muito certeza. legal. Ele fala assim, ó. Uhum. Eu vou virar para cá porque está no computador. Ele fala, Tá bom, abre tá bom. aspas, tá? Uhum. Trouxemos mais prejuízos para o destino do planeta e sua capacidade de sustentar a vida humana e a civilização depois que Al Gore publicou seu primeiro livro sobre o clima do que em todos os séculos ou milênios anteriores. O aquecimento global, ou mudanças climáticas, né, como eu te disse, dá para usar os dois, ele usa aquecimento global nesse caso. O aquecimento Uhum. global pode parecer uma prolongada lição de moral, se desenrolando ao longo de vários séculos e infligindo uma espécie de represália bíblica aos trinetos dos responsáveis, uma vez que a queima de carbono na Inglaterra do século XVII representa o estopim de tudo que veio depois. Mas essa fábula sobre perfídia histórica absolve, injustamente, nós que vivemos hoje. A maior parte da queima de carbono ocorreu desde a estreia de Seinfeld, que é aquela série norte-americana que aconteceu em Sim. 89. Então, para a gente usar um exemplo no Uhum. Brasil, a maior parte
da queima de carbono ocorreu desde o debate entre o Lula e o Collor, por exemplo, nas eleições de Uhum. 1989. Isso faz muito pouco tempo. Se a gente olhar em Foi ontem. comparação Uhum. com a história humana, isso é pouquíssimo tempo, Uhum. são 3 décadas. Então, é, a gente é responsável, a gente é a causa das mudanças climáticas, mas a gente é mais do que tudo também, a gente sofre as consequências e a gente é a solução também. A gente tem o Isso. poder de solução. Isso precisa partir da gente. A gente tem um compromisso com nós, com nós mesmos, e um compromisso com as Uhum. próximas gerações. É muito injusto a gente deixar um mundo tão complexo para as próximas gerações. Perfeito. E assim, fazendo, linkando o que você acabou de comentar, se nós que estamos aqui agora, essa geração que está aqui, vivendo esse contexto, somos a causa e também somos a solução, a gente pode pensar que para soluções que ainda vão demorar, quem sabe, uma década ou mais, muito provavelmente mais de uma década, a gente deva preparar as próximas gerações para que Devemos. solucionem, para que deem prosseguimento a essas soluções, visto que são soluções que também vão atravessar gerações, cabe a nós, imagina, preparar as gerações novas para que deem continuidade a esse trabalho. E na Devemos, tua sem visão, dúvida. como que a importância da educação, como que a gente deve trabalhar essa educação Pois nesse é, sentido? eu acho que a comunicação e a educação são fundamentais. E aí, Uhum. queria falar um pouco da exposição do dia seguinte para contextualizar. A Ótimo. exposição do dia seguinte, ela nasce muito dessa inquietação que a gente tinha aqui na Boca do Lobo sobre comunicação e mudanças climáticas, comunicação e sustentabilidade. Por quê? Se você pega mudanças climáticas, elas são um assunto muito denso, né? Muito complexo, um assunto muito técnico, que envolve muitos Uhum. números, envolve muitas projeções. É um assunto que, se você olhar basicamente, é um assunto técnico e difícil. Então, ele tem uma dificuldade de inserção na vida das pessoas, no cotidiano das pessoas. Então, Uhum. o que acontece? Ele acaba sendo muito restrito ou a grandes negociadores, nessas COPs, por exemplo, que eu falei, que aí surge o Acordo de Paris, etc., ou a pessoas que entendem, conhecem e trabalham com o tema. Eu acho que o grande desafio nosso, como comunicadores, é transformar esse tema complexo, difícil, em algo mais palatável, em algo mais lúdico, em Perfeito. algo mais sensorial e assim por diante. Então, o que a gente pensou? A gente pode usar a arte e a cultura como instrumentos super poderosos para produzir conhecimento, difundir conhecimento sobre esse tema. E como é que a gente faz isso? A gente resolveu, então, criar uma exposição imersiva, sensorial, lúdica, para falar sobre isso. E uma das coisas que a gente sempre falou na exposição é que era uma exposição para todo mundo, era uma exposição para a família, de uma Uhum. maneira geral. A gente não focou no público só, porque, como eu te falei, as mudanças climáticas elas afetam a todos nós, então não tem um público, né? Ela afeta a todo mundo. Uhum. Então, todos os públicos são importantes, mas as crianças e os adolescentes ainda mais. Por dois motivos. O primeiro é que eles são os futuros formadores de opinião, os futuros chefes de Estado, os futuros jornalistas, médicos, cientistas e políticos e assim por Perfeito. diante. Então, eles Uhum. precisam desde cedo ter um pouco dessa informação na cabeça. Um pouco não, Uhum. muito. Então, é importante falar com essas pessoas. E segundo, porque é isso que você mencionou, eles vão sofrer consequências. Assim, o que a gente está emitindo hoje não é sentido amanhã. O que a gente emite hoje vai ser sentido daqui a 30 anos. Então, as mudanças Uhum. climáticas, por mais que a gente freie as emissões agora, elas ainda terão consequências que se perpetuarão durante décadas. É, Então, a gente precisa prepará-los para isso, né? E não só nós, eu acho que mais do que pensar em só a gente precisa pensar nas espécies que a gente está levando junto também, né? A gente tem que ter um Também. olhar um pouco mais altruísta e menos egoísta de saber que nós não vivemos nesse planeta sozinhos, muito pelo contrário, nós somos Uhum. visitantes e, de certa forma, intrusos nesse planeta, né? Estamos todos juntos. Uhum. Tem milhões e milhões de espécies que são diretamente afetadas pelas nossas atitudes, diretamente. As espécies, muitas espécies já foram extintas, outras tantas serão, perdem seu habitat. Isso gera uma série de problemas, inclusive novas pandemias. Assim, inclusive podem gerar novas pandemias. Eu acho que a gente vai falar sobre isso em algum momento dessa live, né? Então Uhum. Sim. a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção com a forma de comunicação e com as crianças e os adolescentes, que são as pessoas que estarão aqui no futuro, que vão viver essas questões ainda mais complexas e que terão o poder de também
reverter alguma coisa. Mas o fato é que a nossa janela de tempo é curta, Gui. A gente tem, alguns Uhum. cientistas falam que, como eu falei para você, o Acordo de Paris ele prevê que a gente mantenha o aumento médio da temperatura em até 2 graus até 2100, tentando chegar a 1,5, que é o ideal. A diferença de 1,5 para 2, depois eu posso te trazer os dados, é uma diferença muito grande. Assim, as coisas que acontecerão com o mundo, no mundo de 2 graus e no mundo de 1,5, é uma diferença enorme. Imagina o que vai acontecer no mundo de 3, de 4 e assim por diante. Mas, basicamente, é, a gente... perdi o fio perdi o fio aqui da explicação. Tudo bem, tudo bem. A gente consegue puxar vários fios desse novelo, que ele Sim. está assim super, super rico. Inclusive aqui aproveitando, você comentou Desculpa, Gui, aqui, eu só lógico, lembrei aqui, lógico. só para complementar, o que eu estava falando é que a gente tem, segundo os cientistas da ONU, do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é um painel que reúne cientistas, milhares de cientistas do mundo todo, e que estuda sobre as mudanças climáticas, sobre o aquecimento, sobre previsões. Eles basicamente disseram o seguinte: se a gente quiser manter a temperatura média global em 1,5 até o final do século, a gente tem 10 Uhum. anos para cortar 45% das emissões de gases de efeito estufa em relação às emissões do ano de 2010. Ou seja, até 2030 a gente precisa cortar em 45% os valores emitidos em 2010. E depois a gente precisa zerar até 2050. Então, assim, a gente tem um desafio muito grande e é um desafio de muito curto prazo. Sim. Era isso que... Não, uhum. É urgente, na verdade, necessário, existe uma urgência que grita a nós. E assim, pensando aqui em algumas temáticas, a live, infelizmente, a live assim, ela tem 1 hora apenas, a gente tem 20 minutinhos ainda, a gente está entrando Tá no bom? último terço da live. Por exemplo, a Maru colocou aqui que a gente tem observado algumas transformações no planeta, agora nesse momento de isolamento, em que a gente ficou mais, né, recluso em casa. E essa talvez seja um demonstrativo, assim, para quem duvida, algum negacionista, quem sabe, que essas mudanças estão sendo causadas por nós, né? Pois é, Gui, isso é uma coisa super importante que a Maru falou. Eu acho o seguinte: a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas mudanças que estão acontecendo em função do nosso isolamento. Interessante. Uhum. A gente tem que tomar pouco de cuidado só para não achar que isso resolve as coisas. Não resolve, assim, nada do que aconteceu até agora vai resolver por dois motivos, eu acho. O primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado em como a gente vai sair dessa. Na Uhum. União Europeia, por exemplo, já há um pacto na União Europeia dizendo que a recuperação da crise econômica do coronavírus ela precisa passar por uma transição urgente para uma economia de baixo carbono. Então, as ações de recuperação da crise serão ações calcadas em uma bioeconomia, em uma economia mais verde, assim por diante. A gente precisa disso, esse é um ponto. Que Porque assim se a seja. gente sair Uhum. dessa, todo mundo voltando desenfreadamente para o mesmo modelo de consumo e de produção que a gente tinha antes da pandemia, essas mudanças não farão a menor diferença. Esse é um ponto. O segundo ponto é que já existem estudos, o Carlos Nobre, que é um super climatologista, deixa eu só ver se o que ele falou exatamente aqui, porque eu estou com um artigo Uhum. dele super legal, que fala justamente sobre isso. Ele é da USP, né, o Carlos Nobre, que é um dos principais climatologistas do Brasil. Ele falou, por exemplo, que a gente. Deixa eu ver aqui. Bom, não estou achando aqui exatamente, mas basicamente a gente vai reduzir as emissões em cerca de 8% esse ano, por conta da pandemia, muito provavelmente. Uhum. A redução das emissões. E a gente já vê nitidamente diferenças também em poluição do ar, em algumas coisas na China, na Itália, mesmo em São Paulo, por exemplo, já há, porque, enfim, ficou muito tempo com pouco trânsito, né, com pouca locomoção de carros, ônibus, etc. Mas Uhum. a gente isso tudo vai depender muito de como a gente vai retornar, de como a gente vai sair dessa. Uhum. As pandemias, e uma outra coisa que a gente precisa olhar é justamente para as pandemias. Assim, né? Essa pandemia ela Perfeito. é utópica, então ela provavelmente teve origem nos animais. Quando a gente faz desmatamento, por exemplo, o desmatamento na Amazônia em 2019 aumentou em mais de 80% em relação ao ano de 2018. Quando a gente faz Perfeito. desmatamento, a gente tem acesso a inúmeras espécies de animais que estavam vivendo ali isoladas em seu habitat natural e que têm dezenas, centenas de patógenos e potenciais vírus que não são conhecidos pelo corpo humano. Então, Uhum.
novas pandemias podem surgir muito rapidamente desse novo contato a partir das mudanças de uso do solo, a partir do desmatamento e uso para alguma outra coisa. A mesma coisa Uhum. acontece com as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas muitas vezes acabam com o habitat natural de algumas espécies, e essas espécies acabam se aproximando cada vez mais das cidades. Então, o Uhum. contato com essas espécies que antes não existia também pode gerar novas pandemias. Então, a Uhum. gente precisa ter cuidado na análise dos números do coronavírus para não achar que isso se resolve, ter Uhum. muito cuidado na saída e ter bastante cuidado também com potenciais novas pandemias. Por isso que eu acho que esse isolamento, que eu particularmente tiro de mais impressionante do isolamento, não, não são nem os números, porque esses números eles são números muito pequenos se comparado a todos os outros anos e a tudo que vem pela frente se a gente não fizer nada certo. Então esses números eles acabam sendo quase imperceptíveis, eu acho. Mas o que eu acho muito importante é perceber como o mundo se uniu para enfrentar alguma coisa. As pessoas, quem Bom. imaginaria que as pessoas ficariam em casa, isoladas, Uhum. sem encontrar os outros, pelo seu próprio bem e pelo bem dos outros, para Isso é uma grande lição. enfrentar uma crise sanitária. Então, Uhum. eu estava lendo um artigo muito interessante de uma mulher, de uma cientista do Observatório Hugo, que é um observatório nos Estados Unidos ou na Europa, se não me engano, que ela fala o seguinte: é muito impressionante notar como as pessoas têm disposição para enfrentar o coronavírus, porque era uma crise sanitária emergencial, e não tem Uhum. nenhuma disposição para enfrentar um novo modelo de desenvolvimento contra as mudanças climáticas, enfrentando as mudanças climáticas. Porque as mudanças climáticas é aquilo que eu te falei, elas acontecem ao longo de décadas, elas têm um prazo maior, etc. Mas antes da pandemia, a OMS já tinha avisado que as mudanças climáticas eram o maior risco à saúde humana no século XXI. Então, assim, Uhum. hoje já existe isso, só que a gente não se dá conta. Hoje, por exemplo, a cada 100 pessoas que morrem em decorrência de eventos climáticos extremos, como enxurradas, nevascas, etc., 90 dessas 100 pessoas estão em países em desenvolvimento, países pobres. Se você olhar o mapa histórico das mudanças climáticas, você vai perceber que entre os 10, 7 ou 8 são países desenvolvidos. E se você olhar o mapa histórico das mortes, ou de desabrigados, ou de afetados de eventos climáticos extremos, você verá que Uhum. são países todos pobres em desenvolvimento. Porto Rico, Haiti, Mianmar e assim por diante. Então, assim, é ainda muito desigual. Como tudo, né? Assim, a gente vê, por exemplo, as pessoas que sofrem mais com as mudanças climáticas quando chove muito, quando tem uma tempestade dessas incompreensíveis aqui no Rio de Janeiro, né? Eu estou falando do Rio. Uhum. O que acontece, por exemplo, as pessoas que perdem suas vidas, que perdem suas casas, são as pessoas que vivem à margem, como sempre, as pessoas que vivem em favelas, em costas de morro, as pessoas que menos contribuíram, porque têm menos poder de consumo. Então, mudança climática é também sobre igualdade, sobre equidade social, sobre gênero. Certamente. Uhum. Então, assim, a gente precisa Isso. falar de mulheres também, por exemplo. As mulheres são muito afetadas. Assim, eu só explico, eu não tenho poder de voz para isso, obviamente. Eu não sou mulher, não vivo numa área de risco, etc. Mas a gente precisa ter empatia, a gente precisa cuidar disso. As mulheres, Uhum. por exemplo, quando passa um ciclone, quando passa, por exemplo, em Vanuatu, que é um país insular no Pacífico, quando passou o ciclone na década de 2000, aumentou em 300% o índice de violência doméstica. No Mississippi, quando passou o Uhum. furacão Katrina, nos Estados Unidos isso, então não é num país Uhum. insular, é nos Estados Unidos, aumentou em 45% as agressões sexuais. As mulheres hoje, nos países, 225 milhões de mulheres falaram para a ONU, mulheres que vivem em países pobres, disseram para a ONU que gostariam de ter oportunidade de escolher quando e se iriam engravidar. Elas não têm isso hoje, porque elas não têm acesso à educação, elas não têm acesso a planejamento familiar, elas não têm acesso a contraceptivos e muitas vezes elas sofrem estupros. Se a gente conseguisse oferecer educação de qualidade, planejamento familiar para todas as pessoas, a gente poderia ter 1 bilhão de pessoas a menos no mundo em 2050. Isso significa uma redução de 85 gigatoneladas de carbono por ano até lá. Uhum. Não por ano, mas até lá, entre 2020 e 2050. É muita emissão. Não estou falando de forma nenhuma, estou falando aqui em controle de natalidade. Estou falando só em dar oportunidade Uhum. para as pessoas
terem filhos quando elas quiserem e se elas quiserem. Essas pessoas não têm oportunidade. Para a gente parece louco a gente falar sobre isso, porque a gente não vive essa realidade, né? Mas isso acontece. Uhum. No mundo, por exemplo, hoje, as mulheres globalmente levam 200 milhões de horas por dia para coletar água para suas casas, água potável, porque elas não têm água em casa. Isso acontece no Nordeste brasileiro, isso acontece na Ásia, isso acontece na África. Essas 200 milhões de horas coletivamente por dia são horas desperdiçadas que elas poderiam estar estudando, que elas poderiam estar gerando trabalho, gerando renda para suas famílias e melhorando as suas vidas, né? Tendo mais acesso a conteúdos e educação. Então, mudanças climáticas, sustentabilidade, diz muito respeito à nossa vida, à saúde, à segurança alimentar. Por exemplo, a gente vai ter muito mais pessoas em 2050. A gente vai ter 9,7 milhões de pessoas, bilhões de pessoas no mundo. Mas a gente sabe Uhum. que a produção alimentar está muito calcada no regime de chuva. Como as chuvas acontecem, qual é o tipo de solo, as mudanças climáticas alteram tudo isso. Então, muitas colheitas, muitos ciclos de produção serão perdidos. Então, a gente vai precisar alimentar mais gente com menos capacidade produtiva. Como é que a gente vai fazer isso? Enfim, só para mostrar que as mudanças climáticas, elas, embora sejam técnicas, elas dizem respeito à nossa vida, ao nosso cotidiano e a tudo que importa para a gente. Com certeza. Não, muito esclarecedor, assim, cada tópico que você está levantando aqui para a gente abriria, quem sabe, temática para uma live diferente, cada um desses tópicos, né? Você falar sobre a importância da educação, as novas gerações, entender que quando a gente fala de mudanças climáticas é pauta, para que a gente discuta questões de gênero, questões raciais, de desigualdade social, enfim, uma série de consequências que isso tem, né? É Exatamente. interessantíssimo, certamente pelos comentários aqui que a gente está vendo, aqui são diversas pessoas despertando também reflexões em diversas pessoas. E como assim, a gente já está chegando um pouquinho mais no final aqui da nossa live, eu gostaria, se possível, que você nos dissesse assim, o que a gente pode esperar? Qual é o teu ponto de vista? Assim, a gente está começando tarde demais. Será que dá tempo mesmo? A tua visão, né, como pesquisador, divulgador científico também, né, não divulgador ambiental, a gente pode nutrir uma esperança? Devemos, Gui, super devemos. Uhum. Podemos. A exposição tem muito isso, né? O dia seguinte, fazendo só uma ponte de novo, a gente está. Certamente. A gente realizou a exposição em outubro, foi muito legal na Cidade das Artes, gratuita, a gente quer levar para São Paulo, enfim. A exposição ela percorre um caminho para quem foi e para quem não foi, ela percorre um caminho mostrando os problemas, mostrando os impactos, mostrando os problemas, mostrando as previsões de futuro. E no final, o último módulo da exposição Eu lembro. é a esperança, chama Sim. Revolução, que é quando a gente mostra que ainda há tempo, é um tempo curto, como eu falei para você, a janela é curta, não dá para negar isso, porque a gente precisa falar que a janela é curta, porque ela é, e porque a gente precisa trazer o senso de urgência para as pessoas. É, mas a gente tem tempo, a gente tem oportunidades das crises, é muito clichê isso, né? Mas as crises elas surgem e também geram mudanças, geram oportunidades, né? A crise climática e ambiental não é diferente, a gente tem oportunidades de migrar para uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais gentil, de menos carbono, com mais geração de trabalho e renda, com mais igualdade, enfim, com cidades mais inclusivas e sustentáveis. Falar de cidades é super importante, por exemplo, hoje já vivem 55% da população mundial vive nas cidades. As cidades ocupam de 2 a 3% da superfície terrestre. Segundo a ONU, até 2050, 70% das pessoas vão viver nas cidades. Então a gente tem que falar das cidades. A gente tem que pensar em cidades melhores, em cidades mais agradáveis para a gente. E a gente tem que ter esperança sim, porque há jeito. A gente Uhum. precisa diminuir o desmatamento, a gente precisa melhorar os nossos hábitos de consumo, a gente precisa criar políticas públicas e políticas econômicas que nos levem a uma bioeconomia, a geração de trabalho e renda em construção, em infraestrutura, em uma série de áreas de forma sustentável. Isso não significa menor desenvolvimento econômico, muito pelo contrário, como eu falei aqui na live, isso significa, por vezes, um desenvolvimento econômico ainda mais acelerado, ainda mais emprego e Uhum. renda para as pessoas. Então, Perfeito. e a gente tem muito o que fazer enquanto cidadãos. A gente pode, desde
desde fazer coisas em casa, por exemplo, parar de andar de carro, usar mais transporte público, andar de bicicleta, fazer o reaproveitamento do nosso do desperdício, acabar com o desperdício de alimento, reaproveitar com adubo orgânico, com minhocasas, etc. A gente pode mudar a forma que a gente usa a nossa energia, ter mais luzes de LED, assim por diante. E a gente pode mudar nossos hábitos de consumo e cobrar empresas, mostrar para as empresas que a gente quer uma mudança, mostrar que a gente precisa de políticas públicas de base para encontrar novos caminhos. Enfim, a gente tem tempo. Essa pandemia, se tem uma coisa que a gente pode tirar dessa pandemia, de boa a gente não tem nada, mas se tem uma coisa que a gente pode tirar dessa pandemia é que no momento de dificuldade que chamou a atenção das pessoas, porque era uma dificuldade de curtíssimo prazo, que ameaçava as vidas, as pessoas se mobilizaram e a gente está enfrentando. Perfeito. Pessoas no mundo enfrentaram, ficaram em casa e mostraram que é possível. As relações de trabalho mudaram, as relações sociais mudaram, as relações de produção mudaram. É óbvio que tudo que a gente quer é que tudo volte ao mais normal possível, mas tem que ser um normal diferente. Tem que ser um normal olhando para a sustentabilidade como ponto de partida. Certamente, uma grande lição, uma ótima reflexão, acredito que sim. A maior lição da pandemia deve ser essa mesmo, da união. E eu vou aproveitar aqui a tua mensagem também para agradecer, fazer um agradecimento assim completo para que essa live aqui esteja acontecendo agora. Tem toda uma equipe trabalhando por trás, a equipe da Cidade das Artes. A gente tem comunicação, você citou aqui diversas vezes a importância da arte e do conhecimento, né? Então, um agradecimento especial a Lauren, que coordena essa equipe de arte e conhecimento da casa, a presidência, aos cidadãos e cidadãs das artes aqui, que tanto visitaram o dia seguinte, quanto estão aqui na live também compartilhando esse conhecimento. E hoje, especialmente, a você, Felipe Lobo, por nos estimular tantos pensamentos, reflexões profundas e necessárias. Eu agradeço demais. E uma saudade enorme, assim, também, a exposição, para quem não viu, eu sugiro que, inclusive, possa visitar o Instagram, que tem um Instagram maravilhoso, com dados interessantíssimos, com uma exposição linda, diferenciada, tecnológica também. Então, espero, quem sabe, assim, que volte, quem sabe, né? Não sei o universo diverso que é, mas eu te agradeço demais hoje por tudo. Obrigado. Imagina, Gui, eu te agradeço demais, você, a Laura, a Bianca, que eu vi aqui, toda a equipe da Cidade das Artes, que sempre foi tão gentil com a gente, nos recebeu, nos abriu as portas, a exposição foi maravilhosa, um marco nas nossas vidas e espero que, tenho certeza que tocou muita gente, a gente recebe muitas mensagens até hoje, então isso a gente também. É o principal, vocês também? Que ótimo. Muito. Uhum. Pois é, isso deixa a gente muito feliz, porque é um objetivo alcançado, né? E a gente continua nessa batalha de mostrar, divulgar os dados científicos e mostrar que ainda é tempo, mostrar que a situação é difícil, mas há esperança, há caminhos e a gente precisa trilhá-los. Quero agradecer muito pela gentileza de vocês sempre, sua gentileza, Gui, obrigado pela condução maravilhosa aí do papo e dizer que eu estou sempre à disposição e que a gente precisa ter um pouco mais de carinho e empatia pelos outros, por essa casa que a gente habita, pelas outras espécies e pelas gerações que vêm adiante. E a gente consegue fazer isso. A gente, nos últimos meses, mostrou que a gente pode enfrentar qualquer desafio. Super obrigado, viu? Obrigado. Conta com a gente sempre, viu, Felipe? Bom, grande abraço. Fiquem todos muito bem. Tenham todos uma ótima semana. Tchau, tchau. Um beijo em todos. Obrigado por assistirem. Tchau, tchau. Beijo.